Eu agradeço sinceramente as contribuições que foram dadas aqui. Minha vontade era levantar, como a gente sempre faz quando trabalha com a educação, sente melhor, mas eu estou com muitos dados aqui na mesa, por isso vou ficar aqui sentado mesmo. Mas eu quero agradecer mais uma vez a primeira oportunidade que nos abre a Comissão de Educação. Eu acho que, particularmente, eu quero aqui estabelecer a disposição, o compromisso de estar aqui tantas quantas forem as vezes para discutir todos os assuntos da educação. Essa orientação do prefeito Fernando Haddad e todo o governo e a minha disposição e de toda a nossa equipe. Eu quero dizer para todos os colegas aqui, muitos já nos conhecemos na luta há muito tempo, que não é fácil ser governo. Isso todos nós sabemos muito bem. Como não é fácil ser líder sindical também. As funções de governança, elas exigem decisões, exigem coragem, mas, sobretudo, da nossa parte, exige franqueza e absoluta honestidade. Então, o tempo inteiro aqui vocês vão poder testemunhar da nossa parte franqueza, honestidade, clareza de princípios, e aí vai. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, que eu não sou, embora seja sociólogo de formação, não sou como tantos outros que, quando vai para o governo, pede para rasgar e esquecer o que escreveu e o que falou. Eu não vou mudar de cara, nem de posição, nem de lado. E, portanto, essa é a nossa posição. E a mesma coisa o prefeito da cidade, que foi, durante 7 anos, ministro da Educação, uma obra monumental, que vou lembrar aqui alguns pontos aqui, e que não vai se perder na sua história. Nem ele, nem a Leda, nem eu, nem todos os companheiros que estão aqui. Então, o tempo dirá a respeito das palavras que eu estou aqui dizendo. Isso é o primeiro ponto. O outro ponto que eu quero aqui dizer é que nós, há muitos anos, estamos na luta pela valorização da educação e dos educadores. E temos absoluta consciência de alguns elementos que foram colocados aqui, e é importante reiterar. Nós não teremos educação de qualidade no Brasil, e temos muito que avançar nessa direção, sem que tenhamos qualidade no exercício das funções profissionais dos educadores, magistério e os demais colegas da educação. Então, essa compreensão, isso aqui não é retórica, isso aqui são atos, e vão ser atos que vão ser referendados o tempo inteiro por atitudes governamentais, mesmo com as dificuldades que estamos. Eu estava dizendo que não é brincadeira, não é fácil ter ação governativa, seja na liderança sindical, seja na situação de governo. No dia 1º de janeiro, no dia 31 deixei as minhas funções no Ministério da Educação, onde exerci o cargo de secretário nacional de Educação Básica e assumi honrosamente, a convite do prefeito, a posição de secretário de Educação, logo nos deparamos com 142 pontos de crise na Secretaria de Educação. Quem administra a educação sabe que todo ano começa com muitos problemas, só que eu não os conhecia, e nem a equipe, que ainda estamos a formar. Aproveito para dizer, problemas que não foram problemas pequenos. Falta de vagas e Ministério Público e Poder Judiciário atuando na direção disso, além da própria população. Escolas que não tinham sido inauguradas, e ainda algumas delas não foram, mas já com matrículas de crianças nessa escola. Falta de professores, problemas orçamentários gravíssimos. Eu não sei, isso não pode ser dito aqui, porque não é o caso nesse instante, mas do ponto de vista daquilo que foi organizado no orçamento, na peça original do orçamento, ainda no primeiro semestre do ano passado, com aquilo que temos hoje, efetivamente, um déficit de cerca de 700 milhões de reais no orçamento da educação, para pagar os programas e projetos de custeio que foram desenhados ainda no primeiro semestre do ano passado. E quero aqui, por um instante, correta decisão dos dirigentes do nosso país de desonerar por algum tempo certos, em termos de impostos, segmentos da cadeia produtiva, para que o país possa retomar a sua produção, o seu emprego e o seu desenvolvimento. É claro que não apenas São Paulo, todos os municípios dos estados brasileiros estão experimentando nesse instante uma situação que nós chamamos de barrigada do ponto de vista da arrecadação de impostos. É isso mesmo, um pedaço da arrecadação pública intencionalmente foi colocado para a produção, para as empresas e para os trabalhadores,
para que no momento seguinte isso também se faça na forma de impostos, no momento em que a produção retome as suas atividades. Mas nós estamos vivendo hoje, nesse instante, entre os 142 pontos de crise, a crise de administrar recursos, quero dizer aqui com toda clareza, recursos escassos, e quero dizer com clareza porque eu sou um especialista nessa área. Muitos que estão aqui me ajudaram a escrever os livros que eu escrevi sobre financiamento da educação. E sei que nós estamos hoje numa situação de muitas restrições, gravíssimas restrições, inclusive renegociando contratos de todas as espécies, não só na Secretaria da Educação, mas em todo o governo, no sentido de diminuir as despesas para salvaguardar o principal. E aqui não foi lembrado, mas lembro. O principal compromisso assumido pelo prefeito Fernando Haddad enquanto candidato era de uma conquista extraordinária, aliás, várias conquistas, mas que eu vou falar agora, conquista extraordinária, né, da educação na cidade de São Paulo, que foram o conjunto de reajustes parcelados. Uma conquista de fato extraordinária, inédita e única no Brasil, porque pelo que eu sei, não há outra categoria, como a dos educadores de São Paulo, que tem reajustes parcelados, que indica 10,9 para este ano, como já assegura. É isso? Bem, 10,19, eu não sei exatamente. E no ano que vem. Essas duas, isso é uma conquista importante. Veja que, nem preciso aqui lembrar para vocês, mas por conta da luta, compromisso dos educadores de São Paulo, né, e todos os avanços que foram conseguidos, durante esses últimos anos, eu estava vendo aqui, os reajustes acumulados para a área do quadro de pessoal da educação foram de 137%. Reajuste, aliás, necessário, porque, volto a dizer, não se faz educação sem condições de trabalho e de salário para educadores. Bom, eu não vou aqui contar todas as histórias, mas aproveito para dizer isso, para que até em público, e sempre com a clareza, a honestidade, até pedir desculpas. Um dos primeiros atitudes que eu tomei ao assumir a Secretaria de Educação foi visitar os sindicatos. E nem consegui visitar a sede de todos os sindicatos. E me penitencio por isso. Por exemplo, eu não tive oportunidade de ir à sede do SINCESP, para conversar com seus dirigentes. Mas em relação ao SINPEM, com o Cláudio, com o Sinesp, o João e todos os companheiros do Sinesp, a Profem e o CEDIM, eu estive lá. Não para negociar, mas para dizer com clareza que, em nome do prefeito, a nossa relação com os trabalhadores da educação e os seus representantes sempre será uma relação alta, clara e honesta, sobretudo, sem demagogia, compartilhando dificuldades e procurando avanços. Isso nós vamos fazer. Agora eu quero falar especificamente em relação ao 48.310. 310 que sofreu vetos e foi alvo de sanção também. Nós, naquela oportunidade de início de governo, tivemos informações de que se tratava de algo que tinha sido negociado no primeiro semestre do passado. E que várias emendas foram apresentadas, sabíamos disso, né? Recebemos isso em janeiro, várias emendas apresentadas na finalização do ano legislativo, no ano passado, e na finalização do próprio governo municipal do ano passado. Eu não posso me dizer hoje, nesse instante, totalmente surpreso, porque nos últimos dias, esses poucos últimos dias, tive a oportunidade de dialogar com alguns dirigentes sindicais que nos chamaram a atenção dos problemas em relação aos vetos, entre eles a questão que foi chamada muita atenção aqui, das duas referências e aos 28 anos da carreira dos professores e das professoras especialmente. Eu quero dizer aqui com toda clareza, porque nem eu e nem o governo vai mudar de opinião. Nós lutamos muito para valorizar a educação a partir dos educadores e consideramos sagrado, vejam bem, sagrado, a conquista da aposentadoria especial para os educadores brasileiros. Esta é uma das formas para a gente atrair para a educação os jovens brasileiros que muitas vezes se afastam do magistério. Portanto, respeitar a aposentadoria especial
representa não uma conquista de categorias profissionais, é uma conquista da educação brasileira. E nós não vamos nos desviar desse caminho. Vejam que nesse caso especificamente, a intenção verdadeira, e falo isso com a maior franqueza, acaba sendo traduzida como uma intenção que não era a nossa. Nunca foi a nossa intenção, nunca, do prefeito e de todos nós, tentar criar um expediente para provocar a permanência indesejada de professoras e professores há mais tempo no magistério. E isso nunca foi, nunca aconteceu isso. Então, quero dizer com clareza, não tínhamos a intenção de criar uma espécie de pressão para que as pessoas se aposentassem mais tarde, né? Até porque isso não tem muito cabimento, como já foi sobejamente demonstrado aqui, porque o governo, por lei, paga abono de permanência, o governo, por lei, paga quinquênio, isso seria uma insanidade. Então, não era isso. Nos foi informado, e eu sei disso, que há uma quantidade, hoje até ser os quantitativos, grande de professoras, principalmente, que por não perfazerem, né, não atingirem a idade mínima de aposentadoria, ficavam durante muitos anos sem qualquer tipo de estímulo na sua própria carreira. Então, foi por este motivo de que muitas professoras da nossa rede permaneciam em atividade por não terem atingido 50 anos de idade, que achou-se razoável, né, a proposta original de quase um ano atrás, de colocação de duas referências na carreira, lembrando, uma aos 25 anos, não as duas aos 28 anos. Uma aos 25, outra aos 28. A primeira aos 25, que diz respeito, inclusive, ao momento da aposentadoria da mulher professora, da mulher educadora, da mulher do magistério. Então, isso é importante dizer também. Então, nos pareceu, no primeiro momento, que havia lógica, e mais uma lógica ainda, guardando os interregnos temporais que toda a carreira do magistério construiu. Não foi construir, foi a luta que construiu. Portanto, estabelecendo no processo desse interregno, né, a velocidade da progressão da carreira, exatamente guardando relação ao que acontece desde o começo, para não criar um movimento de muito maior velocidade exatamente na finalização da carreira. Outro argumento que nos foi trazido nesse diálogo inicial, lembrando, no momento de 2 meses que nós estamos aqui, com 142 pontos de crise que tivemos que administrar, e estamos tendo ainda que administrar, e com a intenção aqui declarada e reafirmo, de fazer e restaurar dentro do PL 310 algo que nós entendíamos que pudesse ser imediatamente restaurado. E entendíamos, aqui sou franco, como uma medida positiva a ser realizada, e até estranhamos, depois do diálogo, essas manifestações todas de restrição em relação à colocação do PL 48 aqui na Câmara Municipal. Veja, eu quero dizer, e falo isso aqui, que conversei ainda ontem com o prefeito Fernando Haddad, nós não temos nenhum tipo de problema, de acordo com o processo de diálogo, né, voltar a reexaminar os assuntos, eventualmente, se for esse o entendimento do governo, da liderança do governo, aqui na Câmara Municipal, retirar o projeto. Já há um calendário que vai começar agora, não há problema nenhum dessas coisas acontecerem. Segundo ponto, em relação à questão de aposentadoria, eu faço questão de dizer, vocês conhecem a minha posição, a nossa posição, e ela não vai mudar. Nós entendemos que a carreira dos educadores tem que ser valorizada do momento da sua formação inicial, quando o educador entra no banco escolar da formação profissional do educador, seja no ensino médio, seja numa faculdade ou universidade, até a aposentadoria. Da mesma maneira que a aposentadoria especial, todo esse trajeto, inclusive da aposentadoria, deve ser valorizada. É assim que o Brasil haverá de construindo mais e mais condições de atrair os melhores entre os melhores para o campo da educação. Então não se tratou aqui em momento algum de um processo discriminatório em relação a aposentados, de forma alguma. E nem vamos fazer isso em termos de discriminar. Mas vejam que se tratava no projeto original, e aliás, o projeto depois que o substitutivo foi aprovado com a mesma letra que foi apresentada no 310 no começo do ano passado, que se tratava, portanto, de um acesso às duas referências,
por tempo e título. Tempo e títulos. Esse, exatamente da mesma maneira. Bom, quem está aqui falando não, precisa ler para antes de dizer não, porque está exatamente da mesma maneira. Então, os vereadores da Câmara Municipal aprovaram a essência do PL 310, na forma do substitutivo, estabelecendo que na progressão dessa carreira, a obtenção das duas referências era absolutamente indispensável que o título, portanto, a sua formação, os investimentos que as pessoas fazem em si próprios ou participando de programas que são apoiados pelo próprio governo, estivessem ali presentes. Vejam que os legisladores, então, não alteraram absolutamente nada essa regra. E como é que nós poderíamos entender que título pudesse valer também para aqueles que já alcançaram a sua aposentadoria? Ora, não há possibilidade de progressão na carreira por título para quem já se aposentou. Isso é uma coisa óbvia e que, portanto, quero aqui dar esse elemento em testemunho de como é que nos pautamos. Porque tudo que entendíamos e a lógica do próprio projeto dizia claramente que se tratava de algo a estimular aqueles que tinham que ficar mais tempo por conta de uma legislação nacional, mais tempo em serviço, e jamais para prejudicar os aposentados, que, aliás, já têm as suas condições já hoje organizadas na carreira e também organizadas, vale dizer, por conta da lei de 2010, que garante esses reajustes escalonados, lembrando mais uma vez, com os quais o prefeito Fernando Haddad se comprometeu e vai cumprir. Não há dúvidas em relação a isso. Para terminar, a Claudete, por exemplo, nos chama a atenção de alguns aspectos em relação a propostas mais do que justas, né? A proposta, por exemplo, de transformação do agente de apoio em agente escolar. A Claudete nos chama a atenção e outros colegas também nos chamaram a atenção. Ela ouviu da nossa parte, né, que se encontramos nesse momento uma dificuldade de natureza jurídica, essa dificuldade será vencida. E os técnicos da Secretaria do Planejamento estão trabalhando já diretamente nesse processo, porque é questão de justiça, né? E a dificuldade jurídica ocasional haverá de ser, com a ajuda dos vereadores aqui presentes, superada. Porque se trata de fazer justiça a homens e mulheres que trabalham em funções iguais na escola e que acabam tendo remunerações diferentes. Bom, há outros avanços importantes que não foram aqui comentados, né, que foram sancionados no PL 310 original, como a criação, por exemplo, dos assistentes e diretores de escola de educação infantil. Claro que nós vamos tratar de trazer os profissionais de educação infantil, porque eles são os mais especializados exatamente nessa fase educacional. E, ao mesmo tempo, quero dizer, a professora Leda Paulani, né, que é secretária do Planejamento, mas é professora e compromisso de vida inteira com a educação, está trabalhando nesse instante, e não quisemos misturar as coisas, porque todos nós sabemos das necessidades de criação de novos cargos, sobretudo na educação infantil. Faltam professores, inclusive porque faltam cargos. Isso está sendo trabalhado com a responsabilidade que o governo tem que ter quando age em relação à questão do orçamento, em relação ao conjunto dos processos. Eu quero, portanto, aqui dizer, pedindo perdão por não comentar cada uma das manifestações dos colegas, dos senhores vereadores. Eu falo colegas porque já fui parlamentar numa época distante da minha vida. Mas os senhores vereadores aqui presentes e todos os companheiros aqui falaram, nós teremos condições de entrar. Eu recebi ainda hoje um convite para estar na Comissão de Educação em breve, para discutir os programas e projetos educacionais, com o maior prazer, todo o tempo. Peço mais uma vez desculpas, inclusive, por atribuição desses dias iniciais, que até agendas solicitadas por alguns colegas vereadores, aliás, senhores vereadores, acabamos por dificuldades ainda não realizando. Tenho procurado, da nossa jornada de 15 horas de trabalho diária, dar vazão a todos esses diálogos que são absolutamente indispensáveis. Portanto, termino aqui dizendo do nosso compromisso, né, colocando aqui para quem me conhece as verdadeiras intenções da nossa atitude de colocar o projeto de lei 48, numa tentativa de restaurar aquilo que entendíamos que era positivo, né, dentro daquilo que foi negociado ano passado,
E, do meu ponto de vista pessoal, como secretário de Educação, é claro que depois, uma melhor avaliação do governo, sem nenhum problema de uma retirada, olhando com atenção o site do SIMPEM, né, que eu visitei esses dias, vi que na reunião realizada sábado, há aí a aprovação de um conjunto de itens que eu não conheço ainda, já voltados para a negociação em torno da database. Enfim, temos um amplo processo de discussão e vamos realizá-lo, né, sem nenhum problema, inclusive frequentemente, vai acontecer certamente mais do que uma vez, retirar certas posições, melhorar as posições, e o parlamento é feito exatamente para isso. O poder executivo, às vezes com as melhores das intenções, apresenta as suas propostas, e cabe exatamente à casa mais democrática que tem, que é a Casa Legislativa, fazer os seus aperfeiçoamentos. Então, diante das decisões aqui, nós vamos perfeitamente continuar no debate, aprimorando com o compromisso solene de nos dedicar à educação de qualidade como direito de todas as crianças, jovens e adultos da cidade de São Paulo. Obrigado. Muito obrigado, senhor secretário César Caligari. Obrigado, secretária Leda Paulani. Estava previsto na pauta audiência pública PL 163/2012, do nobre vereador Davi Soares, que dispõe sobre a criação do programa Agente Comunitário de Educação e fixa outras providências. Esse PL nós vamos remarcar uma outra audiência, tendo em vista o horário que se avançou. Quero agradecer aqui a todos os presentes, agradecer os membros da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, convidado já para as 14 horas na Sala Tiradentes, para a gente dar continuidade à reunião da comissão. Agradecer aos secretários e todos os vereadores presentes, e nada mais havendo a tratar, declaro encerrado esta audiência pública.